Essa é a nossa primeira live, então já começo pedindo um pouquinho de paciência. A gente está aprendendo a mexer nessa ferramenta maravilhosa chamada... A gente ia postar isso em outras redes também. A gente tem que cortar essa parte. Mas enfim. Vamos esperar um pouquinho para ver o pessoal chega. Tem incríveis 0 espectadores nesse momento. Então a gente estava decidindo o que a gente ia falar primeiro. Vamos nos apresentar primeiro, né? É um bom começo. A gente primeiro se apresenta. Deixa eu ver aqui o meu roteiro. Abrir a live e aguardar. Esse é o primeiro item do roteiro. Eu botei aqui a apresentação da editora, mas era interessante a gente se apresentar antes, né? De apresentar a editora. Até porque nós fazemos parte da editora, né? Nós somos a editora. Deus. Pensou isso também. Maldito neurônio. Eu espero que... Eu espero que essa música ambiente não esteja atrapalhando as nossas vozes. Eu também. Porque nós estamos numa cafeteria. Então... Nossa cafeteria preferida, inclusive, diga-se de passagem. A gente não tem muito como controlar o som da cafeteria. Mas... As primeiras pessoas estão chegando para assistir a nossa live, para falar do livro Física para Apressados. Bem-vindos. Bem-vindos. E conheçam a TFFM, então vamos começar a falar sobre a editora. O áudio, será que tá bom? Será que tá num volume legal? Tá todo mundo ouvindo bem aí? E agora? Será que tá todo mundo nos ouvindo? Acho que estão nos ouvindo. Então, bom, vamos lá. Vamos falando. Se tiver algum problema no som, vocês nos avisam, por favor. Meu nome é Thiago Floriano. Meu nome é Fernanda Mota. E nós somos editores da TFFM Publicações. E a live de hoje é para falar sobre o lançamento da segunda edição do livro Física para Apressados, a versão impressa do livro. E também para que vocês conheçam a editora e os nossos trabalhos. Porque além de editores, nós também somos escritores. E nós temos uma saga bem legal na editora, mas que a gente vai falar isso mais adiante. Então, a editora nasceu ano passado, em meio à escrita de um projeto dessa saga. A gente começou a escrever um livro que era para ser só um conto e acabou se tornando um livro, que se tornou o Caso Schrödinger. E em meio aos trabalhos de publicação, a gente resolveu criar a editora TFFM. O livro, Caso Schrödinger, ele surgiu de uma maneira repentina, através de um sonho. Foi literalmente um sonho. Parece meio místico isso agora. Que daí a gente conversou sobre e a gente decidiu escrever uma história. Só que se tornou muito maior do que isso, porque a gente teve ideias não só para um livro, como para mais 7 livros. Então, pensando nisso, pensando na continuação da história, a gente resolveu criar também a editora. Porque a gente ama ler, a gente ama escrever, a gente tem esse sonho da escrita e a gente criou a editora com o propósito de facilitar para escritores independentes, assim como nós, a publicação dos livros, porque muitos escritores têm seus livros parados e não sabem como publicar. Então, a gente criou a editora justamente para facilitar a publicação. Isso muitas vezes é algo que se torna caro para escritores. E não é para ser, né?
Muito dos royalties acaba indo para editoras, e os autores mesmo acabam tendo muito trabalho e pouco ganho com a sua criatividade, com o seu trabalho, né, com a sua obra. Então a ideia da TFFM é justamente quebrar isso, né? Nós acreditamos que o autor tem que ficar com a maior parte das vendas, o autor que tem que ter destaque, o autor que tem que, né, ser feliz com o que está fazendo, né, e não a editora. Então acho que um pouco da proposta da editora é isso também, né? E nós temos, além do caso Schronger, nós temos o Acampamento do Terror, uma versão digital. Que todos os nossos livros na versão digital vocês encontram na Amazon Kindle, né? E também temos a versão física do caso Schronger, que é esse livro aqui. E agora a gente também tem a versão, que é o que a gente vai falar hoje, da segunda edição do Física para Apressados, que foi escrito pelo Thiago, que é um livro para quem gosta de física, para quem estuda física, para quem ama física, ou para só quem é curioso por física. É um guia prático para quem quer aprender, para quem quer conhecer, para quem quer ter mais conhecimento, mas de uma maneira que não seja tão técnica, não seja tão complexa. Uma maneira que qualquer pessoa pode ler e entender o que tá lendo, né? Alguns dos temas que vocês vão encontrar no livro. Aqui a gente tem capítulos falando sobre exoplanetas, satélites, tecido espaço-tempo, lentes gravitacionais, viagem no tempo, buracos negros, buracos brancos, buracos de minhoca, física quântica, princípio da incerteza, teoria das cordas, matéria escura, outros capítulos. E tem um capítulo especial que o título é Perguntas Nem um Pouco Idiotas. São perguntas que muitas vezes a gente tem, mas não tem vergonha de fazer, né? E então eu coloquei ali uma lista de várias perguntas, dezenas de perguntas, onde eu coloco a pergunta e respondo. Tento responder da forma mais tranquila, mais suave possível. E eu tive a felicidade de receber muitos feedbacks positivos nesse sentido da didática, na primeira edição do livro, que está lá disponível na Amazon. E o pessoal justamente comentando isso, da facilidade da linguagem, né, da didática, facilidade em compreender esses conceitos. Isso me deixou muito feliz e empolgado aí para lançar essa segunda edição impressa agora pela TFFM. Isso. Essa semana a gente abriu uma caixinha de perguntas na rede vizinha e recebemos algumas perguntas sobre tanto o autor do Física para Apressados quanto sobre o livro também. Aí eu selecionei algumas aqui, são poucas perguntas, mas selecionei algumas pro nosso autor, Thiago Floriano, então responder sobre. Então vamos começar pelas perguntas sobre o autor, até para vocês conhecerem um pouco mais. E, né? Então, o que te levou a fazer física? Bom, ela já estava pronta, né? Eu só estudei ela. Mas o que me levou a fazer física? Eu gostava de física desde o ensino médio. E nos primeiros anos ali do meu ensino médio, inclusive, eu era voluntário para monitoria de física no Turno Inverso, para ajudar os meus colegas e tal. Eu gostava de... A gente recebeu o livro didático, eu gostava de estar sempre à frente ali nas disciplinas. E, pelo menos ali no primeiro ano do ensino médio, funcionava meio que assim. E só que depois do ensino médio eu acabei me distanciando da física. Eu acredito que ali nessa época eu não tinha muitos estímulos no sentido de compreender o que era possível eu fazer com aquilo que eu gostava tanto, né, que era essa disciplina. Então eu acabei não indo para essa área, né? E
passou e muitos anos depois eu acabei descobrindo que havia um curso de astrofísica numa universidade aqui relativamente perto de onde eu moro e me interessei muito. Eu já gostava muito de astronomia e só que era um curso diurno e eu não podia fazer, né, em função do meu trabalho e tal. Então eu procurei alternativas e resolvi seguir um caminho um pouquinho mais longo, que é cursar física primeiro, para depois buscar astrofísica num mestrado, num doutorado. Então foi isso, eu fiz o curso de física. Logo no início eu já me interessava por escrita, né, e pesquisa, e com auxílio aí de uma grande amiga de outra área, ela me auxiliou aí a escrever o meu primeiro artigo, que acabou se transformando em livro, em palestra, em inúmeras outras coisas, em resumos, como ela dizia, como ela diz ainda, de um trabalho a gente faz da cria, e acabou dando cria, consegui lançar aí o meu primeiro livro, e criei gosto por isso, e daí em diante só foi, e cada vez mais apaixonado por escrita e por comunicar a física, a ciência. Então, foi mais ou menos daí que surgiu. Certo. E então tu falou que tu te interessou fazer o curso de astrofísica, né? Sim. Então esse seria o assunto da física que mais te interessa? Esse é o assunto que mais me interessa. Inclusive foi tema do meu TCC na graduação. Uhum. E tu só escreve sobre física ou tu escreve sobre outras coisas também? Então, eu escrevi apenas sobre física até conhecer uma pessoa que escrevia ficção, fantasia, contos, terror. E essa pessoa acabou tendo um sonho muito louco, que eu cheguei nela e falei assim, isso dá um livro. E daí foi onde a Fê me convidou para escrever junto esse livro, e foi a minha primeira experiência daí com livros não técnicos. E sobre o livro, o que as pessoas podem esperar com Física para Apressados? A segunda edição do Física para Apressados. Então, a segunda edição ela foi revisada, foi incluídas novas informações, novas imagens, né? Tá melhor ilustrada, e espero que esteja mais didática, mais acessível do que já era na primeira edição, e que vocês gostem. E como surgiu a ideia desse livro? Então, esse livro ele veio depois do meu primeiro, que foi uma breve introdução aos buracos negros. E eu queria falar, eu gostei da experiência de publicar um livro, e eu queria escrever. Eu só queria escrever sobre o que eu gosto, né? E a física era algo que eu tinha muito material para escrever. Então, bom, vou fazer um livro, vou fazer mais um livro para publicar mais um livro, para ter esse gostinho da escrita, e vou fazer sobre física, porque é algo que vai render bastante assunto, eu vou conseguir escrever bastante, eu acredito que vai ser bacana. E foi daí que eu listei ali os assuntos que mais me agradavam, né? Mais me interessavam, e foi daí que eu listei os assuntos, comecei a falar sobre cada um deles, pesquisar sobre o que eu não lembrava, enfim, fazer a pesquisa para poder compor esse livro. E foi bem bacana a experiência, enfim, foi mais ou menos dessa forma. Certo. E qual foi a parte do livro que tu mais gostou de escrever? Nossa, dificílimo de falar. Não, mas tem que ter uma que provavelmente foi a que tu mais... Então, eu gostei muito de escrever sobre as perguntas nem um pouco idiotas. E deixa eu ver se está aqui. A introdução. Exato. Eu estava na dúvida se era em Física para Apressados ou nos buracos negros. A introdução eu gostei muito de escrever porque aqui eu
eu tento trazer para o leitor uma noção do estudo, da importância do estudo e do que a ciência foi capaz de fazer. Eu trago a história do Eratóstenes, que foi quem conseguiu medir com uma precisão absurda a circunferência da Terra. Isso eu costumo ficar indignado, porque Eratóstenes em 195 a.C., foi isso? É mais ou menos nessa época. Ele viveu entre 276 a.C. e 195 a.C. E ele, munido com um graveto e um buraco, conseguiu... Claro que mais que isso, né? Ele conseguiu calcular a circunferência da Terra. E hoje em dia as pessoas com satélites, internet, celulares... Dizem que a Terra é plana. Dizem que a Terra é plana. Como assim, minha gente? Como assim? Mas, enfim, eu gostei muito de escrever essa introdução também. Certo. E qual é o próximo livro que tu vai escrever? Então, o próximo é a continuação da saga A Ordem do Caos. Esse quadro maravilhoso aqui tem o símbolo da nossa saga. Deixa eu trazer ele mais para perto. Esse é o símbolo da nossa saga. Cadê o acampamento? O caso Schrödinger, que é esse livro aqui, ele é o primeiro da linha, ele é o primeiro da trama principal da Ordem do Caos. Tudo começou nessa história aqui, o acampamento do terror, que é uma história de terror, mas o resto da saga não tem nada de terror, tá, gente? É só realmente essa primeira história para que vocês consigam se situar com as personagens. A personagem principal, que é a Maia, que é a que a história do acampamento do terror conta, e o Ethan, que aparece no caso Schrödinger, né? E eles são os principais, então, da Ordem do Caos. Então, na linha principal, então, como vocês podem ver, vai ter as histórias principais da Ordem do Caos e as histórias da linha secundária, que tendem a ser contos um pouco mais longos. E então começou com um conto do acampamento do terror, né? Esse foi o primeiro livro da saga, e depois a gente teve o primeiro da linha principal, que foi o caso João. Então, os próximos livros, né, vão contar o início da história do Ethan. O acampamento do terror conta o início da história da Maia, e o próximo livro da linha secundária vai contar a história do Ethan. E daí o segundo livro, o livro seguinte, que vai ser o segundo da ordem principal, da linha principal, também vai ser lançado meio que junto, um do outro. Daí vai ser a continuação do caso Schrödinger. Então, com isso, vocês já vão ter saber o início da história da Maia, o início da história do Ethan, vão ter o caso Schrödinger e vão ter a continuação do caso Schrödinger. Isso ainda este ano, esperamos nós. Ainda esse ano. Ainda esse ano. E o acampamento do terror, por enquanto, só tem a versão digital na Amazon, mas esse ano ainda ele vai sair a versão física dele também. O caso Schrödinger, ele tem a versão digital e tem a versão física. Eu esqueci o que eu ia falar. Isso é muita informação que a gente tem que falar. E os próximos dois vão sair a princípio na digital e física também. Também. Uhum. Isso.
Todos eles vêm com este marcador de página maravilhoso Da da Ordem do Caos. E autografados na pré-venda. Isso. Sim. Lembrando que o marcador vem só para quem comprar na pré-venda. Isso. Só para quem comprar na pré-venda. Assim como o autógrafo também do livro só vai autografado para quem comprar na pré-venda. Uma forma de incentivar, enfim, nos ajudar a lançar o livro impresso, né? E agradecer a quem nos dá esse apoio, né? Antes do lançamento. Mas agora a grande questão: o que é a Ordem do Caos? Do que se trata essa saga? Então, era para ser só um conto que virou um livro. Que virou uma saga. E ao longo da escrita desse livro, muitas outras ideias foram surgindo e acabou dando ideias para outros livros que inevitavelmente virou uma saga. Né? Exato. É uma saga que a gente, como eu falei, o primeiro livro ele é de terror, porém os outros não são. Mas o que a gente classifica eles? Uma fantasia meio sci-fi? A gente usa do nosso conhecimento da física. O Thiago é formado em física, eu estou fazendo faculdade de física. Então a gente usa dos nossos conhecimentos na física para criar essa história. Porém, a gente não faz aquela ficção científica que a gente está cansado de ver em filmes, tipo alienígenas, guerras espaciais, né? A gente não faz, é uma ficção científica diferente, uma ficção científica com mais base na física de fato. Sim. Então, tanto que o nome do nosso primeiro livro levou o caso Schrödinger por conta do experimento mental, o gato de Schrödinger. Inclusive a capa é uma caixa. Fazendo alusão, analogia, metáfora ao gato de Schrödinger, né? Isso, mas eu vou precisar te corrigir. Sim. O nome do livro, ele não foi por conta do gato de Schrödinger, ele foi por conta de um sonho. Nesse sonho, a Fernanda sonhou ali com a... Não vou dar detalhes porque a gente usou boa parte para fazer o roteiro da primeira parte do livro. Boa parte não, foi todo o meu sonho a gente usou na primeira parte do livro. E... só que o sonho dela chegava até uma porta, um apartamento, onde ela abriu a porta e ela acordou do sonho. Porque é sempre assim, quando a gente sonha, a gente sempre acorda no melhor momento do sonho. E daí, como assim? O que tinha atrás da porta, né? A gente só ia saber do resto do sonho depois que ela abrisse a porta. Ela abriu a porta e acordou. E daí veio a ideia de escrever o livro, né? E daí o livro, a gente escreveu... a forma como a gente escreveu foi muito legal. Foi muito divertida. A gente escreveu assim, eram 2 personagens e o personagem... Pode falar. Não, é isso que eu ia falar. A gente só sabia até onde ia. A partir daquilo ali a gente não tinha nada. Então, a partir dali que se tornou muito divertido de escrever. Sim, a gente cada um escreveu um personagem. Ela escreveu do ponto de vista da Maia e eu escrevi do ponto de vista do Ethan. Só que aconteceu uma coisa no início da história que criou um grande ponto de interrogação. Estaria o Ethan envolvido nisso que aconteceu? Então a gente levou a história até a tal porta. Só que eu sabia o que ela estava escrevendo e ela não sabia o que eu estava escrevendo, as intenções do meu personagem. Até abrir a porta. A autora só ia saber depois que abrisse a porta também. Então, tu quer colocar mais alguma coisa? Não, só concluir o teu pensamento de que quando a gente abriu a porta, a gente... porque até então, como o Thiago falou, ele estava tendo acesso ao que eu estava escrevendo. Eu não estava tendo acesso ao que ele estava escrevendo. Só que cada um estava escrevendo a sua parte. Quando a gente abriu a porta, a gente teve que escrever juntos.
Então, eu não sabia absolutamente nada do que ia acontecer. E o Thiago foi guiando. Oi, Amelie, tudo bem? A Mari acabou de entrar. Então, por isso a gente fala que a gente não conseguiu... eu não tinha noção de onde ia a história, porque quem guiou o final foi o Thiago, a partir do que ele imaginava pro personagem dele. Então, a história só foi definida, de fato, depois que a porta foi aberta. Assim como no Gato de Schrödinger. Então, o Gato de Schrödinger é um experimento mental que tenta ali explicar uma interpretação da mecânica quântica, onde Schrödinger, que era o nome do físico, ele propôs que se colocasse um gato dentro de uma caixa. Isso é um experimento mental, gente. Nenhum gatinho foi machucado nesse processo. Então, se colocasse um gato dentro da caixa, essa caixa estaria selada, lacrada, e dentro da caixa só teria o gato e um dispositivo com veneno. Então, de acordo com a mecânica quântica, esse gato estaria vivo e morto ao mesmo tempo. As partículas elas se encontram ali com o seu estado sobreposto, até que alguém, um observador, abra a caixa e veja o que está acontecendo. Nesse ponto, há o colapso de onda e só uma das realidades permanece. O gato está vivo, o gato está morto. Então, a gente só vai saber o estado quântico daquela partícula depois de observar. E foi mais ou menos isso que aconteceu com o nosso livro, a nossa história do caso Schrödinger, em que a gente só descobriu o desfecho depois de abrir a porta dentro da história. Então, nada mais adequado que criar uma capa, né, em que falasse mais ou menos sobre isso, né, e trazendo aí o nome do Schrödinger. E foi tão surpreendente que a gente encontrou depois que a gente abriu essa porta, que essa história, que realmente até então era para ser só esse livro, se tornou tudo isso. Se tornou uma saga com ao todo 9 livros, se tornou uma editora, né? Então, com vários planos, que a gente está com várias ideias para esse ano, né, surgindo. E surgiu essa saga dessa ordem, que tem muita coisa para vir, tem muita reviravolta e segredos para serem desvendados. Os livros agora, a gente vai ter a continuação do caso Schrödinger. E as histórias, apesar de serem únicas, elas vão ter repercussões nos livros seguintes. Isso, elas se interligam, né? Então vai ter reviravoltas que vocês vão ver apenas no último livro, por exemplo. E que vai ser a mais forte de todas. Vai. Já podemos adiantar isso. Então, nos acompanhem aí, porque vai ser muito legal poder escrever e compartilhar isso com vocês. E a gente está, tanto nessa rede quanto na rede vizinha, compartilhando dicas, compartilhando ideias, trocando interações com vocês. É só vocês, se tiverem alguma dúvida, se quiserem alguma dica diferente, vocês podem sempre nos perguntar, que a gente está sempre disponível e disposto a responder e ajudar. E para esse ano a gente já vamos anunciar algumas das novidades que a gente tem para esse ano, além do livro, da saga da Ordem do Caos. Vamos. Então, temos mais 2 projetos, né? Isso. Aliás, um dos projetos é a continuação da Ordem do Caos. Isso. E a gente também tem para esse ano um outro projeto de um outro livro. Que esse é para animar o nosso lado mais nerd, na verdade. Que eu e o Thiago, a gente gosta muito de escrever, a gente gosta muito de ler, mas nós somos extremamente nerds. Pode falar? Só. Então, nas
reuniões que a gente costuma fazer para falar sobre os livros, sobre o futuro da editora e tal. São reuniões que costumam durar pouco, né, em torno de 4, 5 horas, às vezes mais. No mínimo. Às vezes eu tento encurtar, mas olha, é difícil. Às vezes uma horinha no máximo hoje, e isso, sei lá, Não dura dá certo. 2, 3 horas. A gente costuma, de vez em quando, sai uma piadinha. Como diria uma amiga, sai uma piadola. E a gente pensou, e como bons nerds, que a gente quase não tem acesso a boas piadas nerds, a gente ri muito. E até que surgiu a ideia de, por que não transformar isso também em livro? Então fizemos uma coletânea gigantesca de piadas para nerds. De nerds para nerds. Piadas boas. Mas que virão com uma explicação para quem não é entender. nerd. Sim. Ou não é nerd, ou não é daquela Ou não área. entender. Né? Então vai vir com explicação também. Vai vir a piada e a explicação. Vai ter piada de física, de matemática, vai ter piada de cultura geek mesmo, né? De Star Trek, Star Wars, coisas assim. E o mais bacana é que vai vir com essas explicações, então não é só um livro de piadas, é um livro também que a gente ainda assim vai tentar trazer conhecimento e um pouco dessa cultura aí para vocês. Qual outra novidade que a gente tem para esse ano? Bom, a gente está numa das novidades, que é o início de lives. Que a gente tem um projeto de fazer lives, né, esse ano. Essa aqui sendo a nossa primeira live. A gente tem a ideia de fazer mais lives. A gente não sabe com qual frequência ainda, porque, infelizmente, nós moramos em cidades diferentes. Moramos a 150 km de distância um do outro. Então, quando a gente consegue, a gente se reúne e vai começar a fazer lives. Quando a gente não conseguir fazer live, a gente vai lançar vídeos de reuniões que a gente grava, de conversas que a gente tem que a gente começar a gravar em casa. Estilo podcast, mas não bem podcast. E a gente vai começar a largar aqui pra vocês também. A Mari, eu acho que tá te xingando aqui ao vivo. Tá bom. Tá bom, Mari, eu sei que tu tá sempre aqui. Ah, tá bom. Eu não te lembrei da live. Realmente. Desculpa, Mari. Foi um erro meu. Que a gente ficou tão atrapalhado aqui Deu tanto imprevisto quando a gente veio começar que a gente esqueceu mesmo de avisar os nossos amigos. Próxima pauta? Próxima pauta. Como tu estava falando das novidades. Estamos falando das novidades. Isso. Então, a gente falou do livro de piadas, a gente já falou da continuação da Ordem Caos, falamos das lives. Uhum. E tinha um post muito bonito que a gente postou no Insta da TFOPM. Tem várias novidades ali que vai ter ao longo do ano. Eu, obviamente, assim como a Mari, tenho uma memória horrível, eu não me recordo de tudo. Fala sobre também abertura para autores, para terceiros, né? Isso. Nós também faremos esse ano. A gente ainda não tem a data específica, que a gente precisa organizar umas questões antes de fazer isso. A última abertura que a gente teve no final do ano, tivemos bastante envios de originais, recebimentos de originais, né? Sim. Mas não conseguimos, nenhum deles se alinhou com a ideia da TFFM, né? Sim. Que não é só enviar também um livro qualquer, tem que fazer parte daquilo que a gente acredita que, além de que vai dar certo, obviamente, de que seja de acordo com os nossos... A proposta da editora. Né? Obrigada, tinha me fugido da palavra. Antologia de contos. A gente também vai abrir uma antologia de contos esse ano. Para provavelmente uma data mais expressiva. Sim. Algo mais comemorativo. Então, fiquem ligados. Assim, na outra rede, na rede vizinha, né? A gente sempre tá colocando as novidades.
E a gente está preparando coisas bem legais, assim, tanto para essa antologia quanto no resto do ano, tá? As lives também. A gente aceita dicas de vocês, se vocês quiserem, façam uma live assim, falem sobre isso, deem dicas disso, a gente super aceita também, sugestões, tá? O que é antologia de contos? A antologia de contos é a união de várias histórias diferentes dentro de um mesmo tema. Então, por exemplo, a gente quer fazer... por exemplo, tem um livro de terror ali, né? A gente quer fazer uma antologia de terror. Então, a gente vai reunir 5, 6 escritores e cada um vai fazer um conto diferente sobre terror. Sobre terror no quê? No Halloween? Então, vamos fazer uma antologia só de Halloween, de contos de terror de Halloween, e vamos selecionar os 5 melhores. Isso é só um exemplo, tá, gente? A gente não definiu ainda qual vai ser o tema da antologia, nem data, nem nada. Isso é só um exemplo. Então, a gente reúne esses 5 melhores e lança esse livro de antologias, tá? Ao longo do ano, a gente também tem os nossos livros da Amazon Kindle. Eles ficam gratuitos por um determinado tempo também, por curtos períodos. Você pode falar? Eu donei aqui. A gente ainda pretende esse ano abrir mentoria para outros autores, para autores iniciantes, para autores independentes, para quem quer dicas, quem quer ter os seus originais avaliados sem ser que recebam críticas de forma construtiva, certo? Pra gente ajudar a melhorar a escrita da pessoa. Se a pessoa eu não sei como continuar aqui, eu só escrevi até aqui, eu não sei como continuo. Então, a gente pretende abrir também essas mentorias esse ano ainda, para poder ajudar os novos autores. E a última novidade, que é uma das mais legais para nossa editora, justamente puxando para o nosso lado nerd, justamente puxando para o nosso lado da paixão pela física. Esse ano a TFFM é um dos patrocinadores do Congresso Brasileiro de Física. Então é o 4º congresso esse ano e nós vamos ser um dos patrocinadores. Não foi uma decisão muito difícil, afinal a Revista Brasileira de Física, que organiza esse congresso, já agora na 4ª edição, né? E eu venho como editor da revista desde a fundação, e esse ano a Fernanda se juntou aí à revista como editora, então não foi muito difícil essa decisão, porque daí a gente conseguiu unir o útil ao agradável, né? A revista e o congresso sempre precisam de apoiadores, então a gente, com a editora, conseguiu esse ano ser um dos apoiadores também desse evento, que busca aí levar palestras de qualidade, enfim, um evento de qualidade na área da física para o máximo de pessoas possível, principalmente graduandos, né? Porque a gente sabe que, desde o início eu falo isso, que tem eventos maravilhosos na física pelo Brasil, presenciais, né? E um evento presencial é muito bacana de se participar, mas a gente sabe que o Thiago, lá do interior do Rio Grande do Sul, talvez não tenha condições de custear uma passagem, custear hospedagem, um evento lá no Nordeste. Bem sabemos disso, né? A gente teve um resumo aprovado num congresso de ciência aeroespacial e na Bahia. Brasília. Em Brasília. E não foi possível. A gente não vai conseguir ir por falta de verba. Meu café chegou. Não tem problema. Muito obrigado. Obrigada. Aqui o outro café. Não. Então, a gente sabe que é difícil. E se é difícil pra gente, é difícil pra muita gente, que muitas vezes quer participar. Eu, na minha graduação, no início da minha graduação,
Eu tinha essa vontade e era plena pandemia, ou seja, era só vontade, não tinha como promover isso, né? Então foi assim que, inclusive, surgiu a ideia do congresso, depois da revista, né? De poder proporcionar esse momento, um grande evento para quem não teria condições de participar de outra forma, né? Então, muito bacana hoje também, enquanto editora, poder apoiar esse evento. Uhum, sem dúvida. Porque é uma forma de incentivar, né? O conhecimento da física no Brasil, que está cada vez menos... Te distraí, desculpa. Me distraí, perdi um fio da meada. O ensino da física no Brasil está muito defasado, né? Então, é uma forma de incentivar, de trazer o conhecimento da ciência, né? Porque para participar como ouvinte, como espectador, é gratuito. Para tu submeter um resumo, um artigo, também é gratuito. Então, é uma forma de incentivar. A ciência é o que move a vida, né? Então, a gente precisa incentivar. Toda a participação nesse evento e no periódico também, na Revista Brasileira de Física, é gratuito. Não se cobra absolutamente nada para nada. Publica, enfim, palestra, tudo de graça. E a revista se mantém apenas com doações, com assinaturas no Clube de Física e com o apoio, né, de empresas e de parceiros como a TFFM. Então, essa é uma das outras grandes novidades para esse ano, que seremos patrocinadores do Congresso. Próxima pauta. Deixa eu falar sobre o envio de quem comprou o livro Física para o site. Sim. Hoje a gente teria um sorteio, tá, gente? De um livro do Física para Avançados. Impresso, autografado. Porém, não tivemos adesão ao sorteio. Então o sorteio foi cancelado. Porém, o prazo da pré-venda foi estendido. Foi estendido. O prazo da pré-venda. Foi estendido. Foi estendido. Foi estendido, não me assusta. Me distraí um momento, eu achei que tinha falado besteira. Não, o prazo foi estendido. Foi estendido. Só que quem comprou até o prazo final, que foi até quinta-feira, o livro vai ser enviado dentro do prazo original, como a gente tinha dito. Quem comprar a partir de agora, que vai receber um pouco mais adiante, não vai ser no mesmo prazo, né? Mas o valor da pré-venda continua o mesmo, então, por pouco tempo, gente. Isso, vai receber o livro autografado também. Até o final do mês, né? Oi? Até o final do mês, né? A pré-venda estendida. Hoje é 22. Até o final do mês. Até dia 30. E só daí não vai receber o marca-páginas. Mas vai receber autografado também, bonitinho, né, em agradecimento aí por nos ajudar a publicar mais um livro impresso da FFM. Até porque publicar o digital, o custo é significativamente menor. Uhum. E então a gente costuma fazer uma pré-venda também para nos ajudar a custear a impressão do livro. Então, quem nos apoia aí nessas pré-vendas, a gente tenta trazer um mimo. Um mimo, exato. Agradecimento. A própria Mari, da Melier, que está nos assistindo, que é minha amiga, ela compra sempre os livros na pré-venda. Então, ela tem os marca-páginas, ela tem os livros autografados justamente porque ela aproveita, né? Mas se vocês acompanharem as nossas redes, tanto a Rede Vizinha quanto aqui, vocês vão ter sempre essas novidades também em primeira mão, quando tiver alguma pré-venda, algum lançamento. Exato. E, bom, aqui falamos disso. E que a gente já falou aqui. As sugestões. É verdade. Então, a gente trouxe a novidade de que a gente está escrevendo um livro de piadas nerds. Porém, a gente está com um grande problema, por assim dizer. A gente não consegue pensar num nome para o livro. Isso é um problema crônico, na verdade.
Tem um livro que a gente fez, que a gente lançou. Como é que é o nome do livro mesmo? O caso Schrödinger? O caso Schrödinger. Que era para ser um nome provisório. Porque a gente pensou, nossa, tem tudo a ver, vamos botar caso Schrödinger. Não, não tem nada a ver. Depois que a nome gente pensa, horrível. depois a gente Depois pensa a gente no vê. outro. E acabou ficando, porque a gente viu que encaixou perfeitamente. Isso, então a gente está pedindo sugestões aí pro livro sobre piadas nerds, porque senão a gente vai acabar lançando um livro com o título Piadas Nerds. E não é legal, eu acho que, né, Também acho consegue ser mais criativo que podemos, isso. exato. A gente fez a gente tem roteiro para uma saga de 7, 8 livros. Mas a gente não consegue pensar no nome de um livro para piadas Que nerds. vergonha, vergonhoso isso. Mas comprem os livros, são muito bons, apesar dos títulos. Mas, enfim. Então, por favor, nos deem dicas de nomes de livros de piadas nerds. Nós vamos adorar os nomes. E o melhor a gente vai escolher o melhor, no caso. Vamos escolher o melhor. De E é acordo com isso. a comissão TFFM. isso da TFFM. E é isso, eu acho, né? É isso. Acho que a gente falou de tudo já. E fiquem atentos, então. Quase uma hora de live. É para ser 10 minutos. Nunca que a gente consegue falar 10 minutos só. Fiquem atentos, então, para nossas redes sociais. Que a gente sempre traz novidades. E em breve a gente vai anunciar também a continuação da Ordem do Caos. E então, para vocês não ficarem por fora, mas eu vou comprar outro e não sei do que se trata antes, vai no nosso site. Nosso site é tffmpublicações.com.br. .com. Sim, é. .com, exatamente. Eu não sei porque eu botei BR, mas... Vamos de novo para poder fazer um corte depois. Nosso site é www. Desculpa, gente. Então, para vocês garantirem os livros da saga da Ordem do Caos e o Física para Apressados, vão até o nosso site, tá? tffmpublicações.com, publicacões, no caso, né? Porque não tem cedilha nem acento, .com, e lá vocês vão conseguir garantir tanto a versão física dos livros que já tem a versão física, e também vocês vão ter o link para a versão digital deles. É a versão digital pela Amazon. Mais alguma coisa? A Mari ali. Eu amo os livros. São maravilhosos, né, Mari? Modéstia à parte. A gente gostou muito de escrever também. E espero que os próximos... espero que os próximos sejam tão legais quanto esses que já foram lançados. Certamente serão. E a trama só vai aumentar, só vai ter mais reviravolta, segredos revelados, problemas que vão surgir, ação que vai acontecer, mistério. Nossa, assim, ó, tem muita coisa pra acontecer, muita coisa mesmo pra acontecer. E a gente promete tentar não dar uma de George Martin e publicar o mais breve possível. O caso Schrödinger, isso é uma curiosidade que a gente não falou ainda. O caso Schrödinger a gente levou 2 meses para escrever. Apenas 2 meses entre eu ter meu sonho e ele ser publicado. Então a gente não garante 2 meses, tá? Não estou falando isso, mas eu estou falando que se depender da gente, a gente vai escrever o mais breve possível. Em função de outros compromissos, né? Agora o congresso de física rolando, a revista e a faculdade, enfim, tem outros compromissos rolando, escrita, e o mais breve possível a gente vai fazer o lançamento, vai divulgar para vocês. E então, se vocês conhecem alguém que gosta de ler, que seja nerd, que gosta de escrever, mas não saiba como publicar um livro, que tem problema, tipo assim, eu não sei por onde começo, não sei o que eu faço, não sei como editar, manda o nosso perfil para essa pessoa, divulga, ajuda a gente, segue a gente, curte os nossos vídeos, nossos posts. Em todas as redes sociais. Em todas as redes sociais, porque nós estamos precisando dessa divulgação, né? E nada melhor do que o boca a boca para divulgar, todo mundo sabe disso. A indicação é a melhor coisa que tem. Então, nos ajude, compartilhe. Tá? Lembra de, tem um amigo que gosta de ler, manda nosso perfil.
Ah, tem um amigo que gosta de escrever. Ah, tem FFM de dica pra ti. Tem algum amigo nerd? Perfeito, tu já tá no lugar certo também. Uhum. Tá? Então é isso, gente. Acho que podemos encerrar, né? Acho que acabou. Acho que é isso aí. Como é que faz agora pra encerrar? Eu não sei. Acho que A gente se despede. Então tá, gente. É isso aí. Até a próxima. Ficamos por aqui. Obrigado E a todos. obrigado a todos que participaram. Em especial a Mari. Que ficou até agora aqui. Até agora. Nossa Valeu, fã Mari. número 1. Uhum. Então até a próxima, gente. Então tá. Um beijo, gente. Muito obrigada pela participação. Até mais.